Olá, eu sou a professora Mônica e hoje vamos estudar na nossa língua portuguesa as orações subordinadas, ok? As orações subordinadas, elas estabelecem uma relação de dependência entre elas, tá? No período composto, nós temos que ter duas orações ou mais. Se a gente tiver só uma oração, é o período simples. Para ser composto, eu vou precisar de dois verbos ou duas locuções verbais, porque cada oração vai girar em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, se eu tenho um verbo ou uma locução verbal, é uma oração, o período é simples. Se eu tenho dois verbos ou duas locuções verbais, eu terei duas orações e o período é composto, ok? Para ligar as orações, nós vamos utilizar as conjunções subordinativas. E nós temos 9 tipos de conjunções subordinativas. Vou citá-las agora: causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, temporal, proporcional e final. Ok? São esses 9 tipos que estudaremos hoje. Cada conjunção expressa ali um sentido em relação à oração que ele vai unir. Por exemplo, a conjunção causal, ela vai dar uma ideia de causa. E quais são as conjunções do tipo causal? Por isso que, já que, uma vez que, visto que e visto como. Quando eu utilizar a conjunção causal para unir orações, a primeira oração que não tem a conjunção será sempre a oração principal. E a segunda oração que vai iniciar na conjunção, ela vai ser chamada de oração subordinada causal. Vamos para o exemplo? A maioria saiu de madrugada, visto que o trânsito estava tranquilo. Quais são as duas orações? A maioria saiu de madrugada, é a primeira oração, visto que o trânsito estava tranquilo, é a segunda oração. Na primeira oração, a maioria saiu de madrugada, não tem conjunção, então é chamada de oração principal. Na segunda oração, visto que o trânsito estava tranquilo, inicia na conjunção causal, que é o visto que. Se eu tenho uma conjunção causal, a minha segunda oração, ela está dando a causa da primeira oração. Qual foi a causa? A tranquilidade do trânsito, tá? Então, eu terei aí uma oração subordinada causal, ok? E a primeira oração, a maioria saiu de madrugada, é a oração principal, ok? O segundo tipo é a comparativa. Como o próprio nome já diz, nós vamos ter ali duas comparações, né? Vamos comparar duas coisas. E quais são as conjunções ou as locuções conjuntivas? Mais, menos, maior, menor, melhor, pior do que, assim como, tal qual, são as conjunções que nós usamos para comparar, tá? Vamos para o exemplo? Gosto de acampamento, assim como você gosta de praia. Eu estou comparando os gostos, né? Eu gosto de acampamento, você gosta de praia. E o que eu fiz para ligar essas duas orações? Eu usei o assim como. Vamos analisar o período? Eu gosto de acampamento é a primeira oração. Tem conjunção? Não. Então é chamada de oração principal. E a segunda oração, assim como você gosta de praia, ela inicia na conjunção ali, assim como. Então, eu estou comparando os gostos, tá? Eu tenho duas orações, é um período composto por subordinação. A primeira oração, eu gosto de acampamento, é a oração principal porque não tem a conjunção. E a segunda oração, assim como você gosta de praia, é a oração subordinada comparativa. O terceiro tipo é a concessiva. Quais são os tipos de locuções conjuntivas que trazem esse sentido?
ainda que, se bem que, apesar de que, mesmo que e nem que. Exemplo: mesmo que esfrie, subiremos até o pico da montanha. Vamos analisar a frase? Olha, se o tempo esfriar, a consequência seria o quê? Que as pessoas desistissem de subir a montanha. Mas o que a frase diz? Mesmo que esfrie, subiremos até o pico da montanha. Então mostra, eles estão agindo de uma forma contrária com o que a maioria faria. Por isso que é uma concessão, tá? Então onde está a oração principal e onde está a subordinada? Neste exemplo, nós começamos com a conjunção. Então a primeira oração, ela vai ser subordinada, vai ser a oração subordinada concessiva. Mesmo que esfrie, é a primeira oração. Subiremos até o pico da montanha, é a segunda oração, oração principal, porque não tem a conjunção nela, está na primeira oração, ok? Então no exemplo que eu acabei de falar, nós já começamos com a oração subordinada, ok? O quarto tipo é a condicional. Como o próprio nome já diz, um sentido de condição. Quais são as locuções conjuntivas que nós podemos usar? Desde que, a não ser que, a menos que, contanto que. Vamos para o exemplo? Viajaremos de barco, a não ser que tenha outra opção de passeio. Então, a condição para eles não viajarem seria se tivessem uma outra opção de passeio, né? Então, eles só não viajariam de barco se tivessem uma outra opção. Então, mostra aí a condição, tá? Viajaremos de barco é a oração principal e, a não ser que tenhamos outra opção, vai ser a segunda oração, oração subordinada condicional, porque começa com a não ser que dá uma ideia de condição, tá? Quinto tipo, conformativa. A conformativa é como se fosse um acordo, tá? Dá uma concordância da segunda oração com a primeira. E quais são as locuções ou as conjunções que a gente pode utilizar? Em conformidade, conforme ou de acordo. Em conformidade com o que regem as leis municipais, não pescaremos na região. Então você percebe que há um acordo, uma concordância. Não iremos pescar de acordo com as leis, né? Estaremos de acordo com as leis, não indo pescar. Então, qual é a oração principal? Não pescaremos na região. E onde está a oração subordinada conformativa? No início. Em conformidade com as leis que regem o município, é a oração subordinada conformativa. Porque começa com em conformidade. Em conformidade com as leis que regem o município, é oração subordinada conformativa. E não pescaremos na região é a oração principal, porque não tem a conjunção. O sexto tipo é a consecutiva. Como o próprio nome diz, vai trazer uma consequência da outra oração. Quais as locuções conjuntivas que podemos utilizar? De maneira que, tanto que, de modo que, de sorte que, tamanho que ou tal que. Vamos para o exemplo? Sempre lutou pelos seus ideais, de modo que acabou concretizando-os. Qual seria a oração principal? Sempre lutou pelos seus ideais. É a oração principal porque não tem conjunção. E a oração subordinada é de modo que acabou concretizando-os. Essa segunda oração, ela se inicia no de modo que dá a ideia de consequência. Portanto, nós temos aqui um período composto por subordinação, né? E a segunda oração, ela é consecutiva. Então, o nome dela será
oração subordinada consecutiva. E a primeira oração sempre lutou pelos seus ideais, não tem conjunção, então ela vai ser somente oração principal, ok? O sétimo tipo é temporal. Vai dar a ideia de tempo. E quais as locuções conjuntivas que podemos utilizar? Antes que, depois que, sempre que e desde que, ok? Vamos para o exemplo? Desde que voltamos do sítio, respiro melhor. Então, nós iniciamos o exemplo com desde que é a ideia de tempo. Então, nós já temos aí a oração subordinada temporal. E no final nós vamos ter respiro melhor. Respiro melhor não tem nenhuma conjunção, então é a oração principal. Vamos repetir? Desde que voltamos do sítio é oração subordinada temporal porque iniciou com desde que. E respiro melhor é a oração principal porque não tem a conjunção. Beleza? Nós temos ainda a proporcional, que vai dar uma relação de equilíbrio. Quais as locuções que eu posso utilizar? À medida que, quanto mais, menos, ou quanto mais, mais, né? Tem as duas opções, quanto mais, menos, ou quanto mais, mais. E ao passo que, vamos ver o exemplo? Quanto mais ele nadava, menos gordura acumulava. Então, nós temos aí o equilíbrio da gordura. Quanto mais ele nadava, menos gordura ele tinha, tá? Então, nós temos aí a relação de proporção, ok? As duas orações têm ali a conjunção, tá? Quanto mais na primeira oração e menos na segunda oração. Então, nós temos as duas orações subordinadas proporcionais. O nono tipo é a oração subordinada final. Nós podemos usar o para que, o a fim de que. Não é final de terminar, de acabar. É final de objetivo. É quando uma oração vai mostrar o objetivo da oração anterior, tá? A finalidade. Lê o livro a fim de concorrer ao prêmio. Então, qual foi o objetivo dele ler o livro? Concorrer ao prêmio. Então, ali nós temos a oração subordinada final. Leu o livro a fim de concorrer ao prêmio. Onde está a oração principal? Leu o livro. Não temos conjunção ali, então é principal. Leu o livro. E onde está a conjunção? O a fim de, que iniciou a segunda oração. A fim de concorrer ao prêmio é a oração subordinada final. Qualquer dúvida, reveja o vídeo, estude, treine as atividades e nos veremos na próxima aula. Beijo!